sexto ano. Vamos continuar com a nossa aula sobre o Império Romano. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o expansionismo romano, começando com as guerras púnicas. Logo nos primeiros tempos da República, os romanos se lançaram na conquista de novos territórios. E no século III a.C., os romanos já tinham conquistado praticamente todo o território da península da Itália e dominado os povos que viviam ali naquela região. Quando os romanos começaram a atingir o sul da Península Itálica, essa região era ocupada pelos cartagineses, que eram chamados pelos romanos de púnicos. Com isso, os romanos e os cartagineses entraram em confronto pelo domínio desse território e deram origem aí às chamadas guerras púnicas, porque eram assim que os romanos chamavam aquele povo. Eles eram originários de Cartago, uma cidade-estado fundada pelos fenícios no litoral norte da África. O local era bastante estratégico, que possibilitou dominar o comércio e fundar novas cidades na região. Roma estava em processo de expansão territorial e expansão econômica, e com isso ele se aproximou desse território, entrou em conflito, principalmente pelas disputas dessas rotas comerciais a que eles tinham acesso. E como vocês sabem, eu já expliquei, as rotas comerciais eram extremamente importantes nesse período. Durante a expansão romana, a crescente concentração de terra nas mãos dos grupos sociais mais ricos da sociedade gerou um grave problema social. As terras conquistadas por meios de guerra, elas se tornavam públicas, isso é, de propriedade do Estado romano, e eram vendidas aos nobres que eram membros aí da aristocracia. E eles utilizavam a mão de obra escrava para produzir bens voltadas para o comércio. Com isso, as novas terras que eram anexadas a Roma, elas se tornavam propriedades desses senhores, porque eles já tinham dinheiro suficiente para comprar novas terras. Então, a base da riqueza do romano eram as suas terras. Com isso, cada vez os ricos ficavam mais ricos e os mais pobres, os menos abastados, não tinham condições de possuir terras nem mesmo para a sua sobrevivência. E aí, na tentativa de reduzir um pouco essa desigualdade gerada pela concentração de terra na mão de poucos, os irmãos que governavam a Itália eram o Tibério e o Caio. E eles iniciaram, então, uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Essa reforma, na verdade, ela consistia na distribuição das terras públicas, as terras que tinham sido conquistadas por meio das guerras. Só que essa proposta desagradou os membros da aristocracia, que acabaram orquestrando aí o assassinato do Tibério, porque eles não queriam que as suas terras fossem divididas. Anos depois, o Caio também, ele ocupava um cargo e ele alcançou uma grande popularidade entre os plebeus. Conseguiu implantar uma reforma agrária em algumas regiões, não em toda Roma, mas em algumas regiões de Roma. Profissionalização do exército. As guerras de expansão territorial, elas levaram o governo romano a investir bastante
no exército, para que esse exército se tornasse forte e bem equipado, bem treinado e também bem remunerado. Essa sequência de vitórias que os romanos tiveram, ela se estendeu por séculos, e esse sucesso militar transformou o exército romano em uma instituição muito respeitada e principalmente bastante valorizada. Nessa época, os generais vitoriosos eles desfrutavam de uma grande popularidade e utilizavam da fidelidade que os soldados tinham para com eles para se ascender na carreira política. Um desses generais, que foi o Mário, ele era um nobre de origem plebeia, que se casou com uma mulher de uma família da aristocracia. E com isso, ele se ascendeu. As reformas no exército romano passaram a ser permanentes e principalmente buscavam esse lado profissional. Por isso, a carreira militar ela se tornou uma boa opção para o trabalho de muitos homens, principalmente os homens mais pobres. Além disso, o exército foi utilizado em diferentes situações e transformou aí algumas pessoas que vinham das origens humildes em generais muito importantes que depois se tornaram políticos. Depois que o Mário se ascendeu, a política romana passou a depender cada vez mais do apoio do exército. Nessa época, estava ocorrendo uma guerra civil, ou seja, uma guerra nas terras do Império Romano. E o Sila ele conseguiu entrar na cidade com tropas armadas. Alguns membros da aristocracia apoiavam a ação desse general, que também era romano, e que queria conquistar mais poder político. Com o fim da ditadura, o Sila abandonou a carreira política e nenhum dos generais que o sucedeu conseguiu conquistar apoio de todos os romanos. Porém, o general Júlio César, que foi um grande líder entre as pessoas de classe mais baixa, formou uma aliança com alguns generais e foi eleito cônsul. Os 3 generais aliados dividiam entre si a distribuição do território e que estava sob o controle de Roma, e reduziram o poder do Senado, estabelecendo uma nova forma de governar. No ano 44 a.C., o Júlio César foi assassinado dentro do Senado por conspiradores que eram contrários à centralização do poder nas mãos do Júlio César. Depois do assassinato do Júlio César, os generais Marco Antônio, Lépídio e Otávio deram início ao segundo triunvirato. Desde o princípio, Otávio e Marco Antônio revelaram-se adversários políticos. Lépito foi afastado de Roma logo após uma disputa política em que ele perdeu. Alguns anos depois, o Otávio venceu Marco Antônio depois de algumas batalhas e tornou assim o governante de Roma. Assim como Júlio César, ele recebeu honras e títulos do Senado, como um Augusto. Ele foi coroado o primeiro imperador de Roma, que deixava de ser uma república para se tornar um império. Então, com isso, Marco Antônio passa a ser o primeiro imperador de Roma. É isso, galera. Atividade na página 20, número 6, 7, 8 e 9. Vocês vão fazer essa atividade, postar lá no Classroom, e essa atividade vai valer 1 ponto, ok? Anotem as suas dúvidas e na nossa próxima aula, na próxima terça-feira, nós temos uma live
A gente vai se encontrar. Todas as dúvidas de vocês anotem e nós vamos responder essa atividade e as suas dúvidas, tá ok? Beijos, qualquer coisa pode me procurar. Até a próxima!